Neste momento, para dar continuidade à programação, convidamos ao palco para a próxima apresentação o secretário executivo, senhor Luiz Alfredo Salomão, hoje representando o senhor Samuel Pinheiro Guimarães, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Peço que o recebam com uma salva de palmas. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer à Tele Brasil esse convite muito honroso para nós, em nome do ministro Samuel Pinheiro Guimarães, toda a equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, aqui estou acompanhado do meu colega Telmo Lustosa, ex-Embratel e hoje na SAI. Bom, o tema que vocês nos propuseram, eu vou fugir dele, por uma razão muito simples. O assunto, até 2014, é da competência dos ministérios correspondentes. E a SAI tem essa virtude, essa possibilidade de dar pitaco sobre as áreas dos outros sem se envolver com o seu cotidiano. Então, aqui o representante do Ministério das Comunicações, o representante do MIDIC, do MCT, eles têm a responsabilidade em relação a 2011 e 2014. A nossa temática diz respeito ao Projeto Brasil 2022, que é um exercício, não é uma bola de cristal, mas é um exercício de planejamento de médio prazo, não chega a ser de longo prazo, mas que visa projetar o que seria o Brasil, ou o que será o Brasil, se nós tivermos juízo, se nós trabalharmos corretamente, se nós conseguirmos desenvolver o país como já fizemos no passado. A história do Brasil tem momentos extremamente significativos em matéria de desenvolvimento econômico, com muitas dificuldades também, com falhas de política, com falhas institucionais, que nós aprendemos e podemos evitar. O fato é que desfrutamos hoje de um patamar extremamente saudável, sadio, para dar um salto em matéria de desenvolvimento econômico, sem repetir ou sem reproduzir os percalços do passado. E a nossa tarefa, então, é essa. A principal missão que o presidente Lula nos conferiu é elaborar esse projeto. Eu vou falar sumariamente sobre ele, mas com o maior gosto, com a maior disponibilidade. Voltaremos a um encontro menor, não tão dessas dimensões que estamos tendo hoje, para discutir com os senhores do setor, com as empresas, com as organizações de classe, as características gerais do projeto. Esse é um projeto que está sendo conduzido utilizando a tecnologia da informação. O nosso site contém as metas e os documentos básicos para a discussão de todo cidadão que queira dela participar, assim como 50 mil pessoas que receberam por e-mail esses documentos, sejam dirigentes de classe, professores, ex-integrantes do governo, secretários estaduais, secretários municipais, prefeitos, governadores. Enfim, acredito que a BINE, que está aqui presente, certamente recebeu, o Tele Brasil, todos os sindicatos empresariais e sindicatos de trabalhadores, envolvendo, portanto, um público de 50 mil pessoas e evitando a prática do passado, de alguns planos que foram feitos no país de forma tecnocrática, de forma muito fechada. Isso também só é possível graças à tecnologia. Uma outra tarefa que está cometida à SAI desde os tempos do ministro Mangabeira é a gestão do Plano Amazônia Sustentável. Nós não vamos falar sobre isso, mas é uma tarefa importante que nos cabe. E também a coordenação de 3 áreas estratégicas que constam da Estratégia Nacional de Defesa, que talvez alguns aqui conheçam. Eu recomendo que estudem esse assunto, porque a Estratégia Nacional de Defesa é o prenúncio de que vai haver grandes investimentos nesse campo, investimentos, sobretudo, em sistemas de proteção, como já existe o CIVAM-CIPAM, e que agora vão se estender para a defesa das nossas fronteiras, a defesa de outros aspectos da nossa segurança internacional, né, toda a questão da Amazônia Azul, enfim, tem uma série de temas, mas eu destaco aqui esses 3 aspectos. A área aeroespacial, que tem muito a ver com os senhores, a área de energia nuclear e as TICs, as tecnologias da informação e comunicação.
em função dessa última temática, é que nós nos articulamos com a Tele Brasil, através do Dr. César Rômulo e de outros técnicos do setor. Ademais, nós participamos de conselhos ou de grupos de trabalho do governo, entre os quais o que diz respeito ao Plano Nacional de Banda Larga, ao projeto UCA, que não foi mencionado aqui, que é um grande projeto do governo federal de distribuir milhões de laptops com conexão às redes, à internet, e que vão atender a cada aluno da rede pública. UCA é um computador por aluno, né, e que vai multiplicar. Este ano, há um certo atraso na implantação do projeto, mas serão distribuídos 150 mil computadores simplificados, mas com conexão, para alunos e professores da rede pública, constituindo-se, portanto, num grande programa de integração, não só desses alunos, docentes e discentes, mas também das famílias, porque a criança vai poder levar o seu computador para casa e dele utilizarem-se também os vizinhos, os parentes, etc. Bom, e temos uma série de outras questões que o tempo não me permite aqui abordar. Qual é a metassíntese do projeto Brasil 2022? É o país crescer de forma sustentável e ambientalmente responsável ao ritmo de 7% ao ano. Essa já é uma problemática onde enfrentamos alguns obstáculos. Primeiro, a descrença de muitos brasileiros de que nós possamos fazer isso, apesar de ter crescido a 7,4% entre 1950 e 1980, quando ninguém entendia muito bem dessa questão de gestão macroeconômica, não tínhamos Banco Central, só foi criado em 1965, mas a verdade é que muita gente acredita, utilizando modelos econométricos, que o Brasil não pode crescer. Antes eles diziam 3%, depois passaram para 4,5%, já estão mais ou menos em 5,5%, mas contestam que o nosso PIB potencial permita que nós cresçamos a 7% ao ano. Ou, utilizando outros modelos, que a nossa balança de pagamentos vai estourar antes disso, porque os saldos em conta corrente serão financiados com poupança externa, nós voltaremos a nos endividar, reproduzindo uma história que assistimos exatamente entre 1980 e o ano de 2002. Nós, com todo respeito aos econometristas e às apresentações que foram feitas aqui, temos severas restrições também em relação à aplicação desses modelos. Modelos que foram desenvolvidos para prever o curto prazo e que, de certa forma, são empregados na política econômica como se fossem factíveis, de previsões factíveis para o longo prazo. Então, eu fiquei muito provocado aqui pelas apresentações da manhã dos dois conferencistas, né? Porque usam e abusam da econometria sem muito senso de realidade, e isso poderia provocar um outro debate. Mas nós vamos evitar aceitar aquela provocação, porque queremos fazer outras aos senhores. Né? Mas a nossa tese é esta, que é possível o Brasil crescer, né, a 7% ao ano, não só porque já o fizemos, mas em condições completamente adversas, mas também porque as condições nos são favoráveis. Nós temos vantagens comparativas em relação aos países que, de alguma maneira, se atrapalharam em função da crise e que vivem em dificuldades. Para isso, nós também estudamos as vulnerabilidades e ameaças. Fizemos a análise SWOT aqui, que foi referida pelo presidente da BINE, mas num contexto nacional. Evidentemente, nós não estamos falando de um setor da economia, nós estamos falando do conjunto da nação, e, por conseguinte, essas vulnerabilidades foram examinadas numa perspectiva geral. Né? E, nesse caso, uma das questões fundamentais é exatamente a grande desigualdade que existe no país, né? Que foi tocada em algumas apresentações anteriores, mas que não nos permitem prever um país desenvolvido com a região norte e o nordeste vivendo uma assimetria tão grande em termos de indicadores sociais, de infraestrutura, etc. Nós estamos voltando a um seminário na Amazônia, sobre a defesa da Amazônia, que se realizou em Manaus na semana passada, e onde ficou patente, né, a deficiência, as dificuldades
que a população da região norte tem, sobretudo na área de telecomunicações, mas também nos transportes, também na energia, etc. Não ideológica no sentido político-partidário, nem da filosofia política, mas essa questão dos conteúdos que foi tão bem tratada pelo meu amigo Márcio Girão, pelo deputado Paulo Henrique Lustosa e outros palestrantes, na questão dos conteúdos. Estou de acordo que nós não vamos poder implantar nenhum tipo de censura, vamos ter que disputar, né, com a produção de conteúdos nacionais a produção estrangeira, porque ela é impossível estabelecer essas barreiras, mas é preciso investir massivamente na produção de conteúdos em português, não só para gerar empregos para esses produtores, mas também porque essa indústria criativa é extremamente significativa no desenvolvimento futuro e terá uma grande contribuição a dar no desenvolvimento do nosso produto, da nossa renda, etc. E o Brasil tem condições de fazer isso. A nossa música, a nossa cultura, de uma forma geral, tem condições de ter um espaço maior nas transmissões dos meios de comunicação e na produção da indústria editorial de uma forma geral. Há outras vulnerabilidades e ameaças, eu não vou me estender sobre elas porque o nosso tempo é muito escasso. Mas uma óbvia também, que é preciso a atenção da sociedade brasileira, de toda a cidadania, é a questão do nosso aparelho de defesa, que é inteiramente, com muitas dificuldades, pode proteger o nosso país. E isso não é apenas de uma guerra contra um vizinho. Né? Os nossos interesses estão sendo projetados internacionalmente, o Brasil faz comércio em escala mundial, o Brasil tem um protagonismo internacional, e nós vemos que, na medida em que esse protagonismo aumenta, os interesses contrariados também vão se manifestando. E é fundamental que nós repensemos o nosso aparato de defesa. Vai ser feita uma grande reforma nesse campo nos próximos anos, e isso é indispensável para que nosso desenvolvimento possa se dar em bases seguras, sem as ameaças externas que podem vir a surgir. Também examinamos as potencialidades e oportunidades do nosso país. E aí eu quero dizer que, se alguém faz uma reflexão mais aprofundada sobre as potencialidades e oportunidades que o nosso país tem, certamente ele se torna mais otimista e verifica que nós temos todas as condições de crescer a 7% ao ano sem nos atrapalharmos, sermos pegos em restrições, sejam de ordem interna, sejam de ordem externa. Somos capazes de superar as nossas vulnerabilidades e as ameaças potenciais existentes por aí. Não vou falar de energia, não vou falar da nossa agropecuária, que assumiu dimensões impensáveis. Eu quero dizer que em 1973, eu fui o subchefe da assessoria econômica do ministro da Fazenda e cuidava da agropecuária brasileira. Nesse tempo, nós importávamos carne, trigo, arroz, tínhamos que fazer estoque regulador para poder garantir o abastecimento. E nenhum de nós, àquela altura, podia imaginar, a Embrapa foi fundada nesse ano, nenhum de nós podia imaginar que a história do celeiro do mundo, a história das nossas potencialidades na agropecuária, fosse materializar e nos tornar os maiores exportadores de carne do mundo, grandes exportadores de grãos, e ser previstos pela FAO como, no final desta década, que se inicia no ano que vem, como os maiores exportadores de alimentos do mundo. Com alta tecnologia, como se diga. Também na área da energia temos um potencial enorme. Eu não vou me alongar sobre isso, apenas para dizer que é preciso uma reflexão mais aprofundada sobre essa questão das nossas potencialidades. E também estamos propondo um conjunto de estratégias que estão baseadas, primeiro, na continuidade e aprofundamento deste processo que foi desenvolvido nos últimos anos, sobretudo nos últimos 8 anos, o que não quer dizer que nós estejamos negando as contribuições de governos anteriores, mas estamos ressaltando que nesse período dos governos Lula, o Brasil incorporou milhões de brasileiros, 24 milhões de pessoas saíram da pobreza e 30 milhões de pessoas, pouco mais de 30 milhões de pessoas, se incorporaram à classe C.
o que ainda é muito pouco, mas há ainda um enorme espaço, pelo menos 40 milhões de brasileiros, que poderão ascender nos seus padrões de consumo e se tornarem verdadeiramente incluídos no mercado, porque hoje estão marginalizados. Esse tem sido o motor da economia brasileira nos últimos anos. É ele que tem impulsionado o crescimento econômico e representado um estímulo extremamente importante para a expansão da produção e do investimento. E isso pode continuar sem nenhum problema. Não é dizer que, felizmente, nós ainda temos muitos pobres, mas certamente essa é uma estratégia que não pode ser desviada do rumo que vem seguindo. A segunda questão, que também faz parte das vulnerabilidades, é enfrentar o problema da educação e da qualificação profissional em nosso país. Temos ainda 30% da população acima de 15 anos são analfabetos funcionais. Não são capazes de ler e interpretar um bilhete, não são capazes de escrever um bilhete, não são capazes de resolver um problema simples de aritmética, o que significa que são trabalhadores e trabalhadoras de baixíssima produtividade e cuja inclusão, né, na educação, aumentando a sua escolaridade, aumentando a sua qualificação profissional, representam uma possibilidade de grandes ganhos de produtividade no país. E isso é um outro vetor extremamente importante para a expansão da renda e do produto naturalmente. Quero lembrar que naquele período de 1950 a 1980, que o Brasil cresceu aceleradamente, um dos vetores desse crescimento era devido ao crescimento demográfico, que era muito intenso nesse período. Hoje, o crescimento demográfico não é mais um fator que possa ser computado favoravelmente para o crescimento econômico. Fizemos a transição demográfica. A única coisa positiva que teremos em função dessa transição é o chamado bônus demográfico. Quer dizer, o fato de que teremos muitos trabalhadores ativos em relação às crianças e aos velhos, aos aposentados e àqueles que não entraram no mercado de trabalho. E isso é uma janela de oportunidade também para o Brasil crescer. Mas temos, em contrapartida ao crescimento demográfico, essas duas possibilidades de incorporação de milhões de pessoas que estão excluídas do mercado e de aumento da sua produtividade, contribuindo assim para um ganho geral da produtividade do país. Há outras estratégias, que eu vou comentar logo a seguir, e daí nós desembocamos nos chamados projetos estruturantes, que, na opinião da SAI, da equipe que coordeno, debaixo da orientação do ministro Samuel Pinheiro Guimarães, né, de priorizar certas questões. E eu aqui já deixo de fora o PAC, deixo de fora o pré-sal, porque essas coisas já têm políticas, já estão reconhecidos como fatores impulsionadores da economia brasileira nos próximos anos. Bom, então já falei sobre isso, sobre a educação integral. Né, fica com grande alegria ressurgir a ideia, né, da educação em horário integral. Né, o ministro comprometido com essa tese. Olha que isso aqui é minha origem política, né, no PDT, onde eu fui secretário, fui deputado, fui tantas coisas, né, que a gente lutou pela escola de horário integral, e inclusive na Constituinte, e não tivemos a possibilidade de triunfar, fazer essa ideia triunfal. Mas ela vai ressurgir, porque ela é uma imposição, agora com melhor compreensão do empresariado, de que isso não é um luxo, isso é uma necessidade, como outros países do mundo fazem, né, de botar suas crianças em horário integral. E também de aumentar a escolaridade dos trabalhadores. Evidentemente, isso envolve o empresariado, que precisará criar condições para isso. A outra questão é o nosso potencial de geração de energia limpa. Não é? Nós já temos uma matriz energética com 48% do total da oferta de energia gerada com energia renovável. E nós devemos acrescentar a isso a energia nuclear, porque ela também não gera gases do efeito estufa. E nós temos condições de aumentar isto para um pouco mais de 50%, sem muitas dificuldades. Quero lembrar, por exemplo, né,
falamos muito em biocombustíveis e tal. Quando falamos de biocombustível, pensamos no álcool e pensamos na biomassa e pensamos no biodiesel. Mas não há uma política para a madeira. A madeira que é um grande combustível renovável em nosso país. É a madeira que é responsável pelo carvão vegetal, pelo consumo da lenha, e até aqui não há uma política pública. Uma das nossas tarefas é coordenar um grupo para formular uma política de aproveitamento da madeira como um energético renovável importante. A outra questão é o do desenvolvimento urbano. O Brasil é um país urbano, né, tendo uma expansão considerável e desordenada das nossas cidades, e é preciso dar uma atenção especial a isso, considerando também que o desenvolvimento urbano é um grande gerador de empregos. Nós estamos vendo aí o Minha Casa Minha Vida e outros programas de saneamento, gerando grande número de vagas, grandes oportunidades para os trabalhadores. E também ela é indispensável para a construção do ambiente de paz. Infelizmente, não vou poder tratar disso. Temos a questão do combate à violência, a industrialização do Nordeste e da Amazônia. Uma das teses que estamos sustentando é a necessidade de complementar os polos de indústrias criadoras que existem tanto no Nordeste como na Amazônia. A Amazônia tem, em Manaus, uma grande concentração industrial com um polo metal-mecânico na automotiva de 2 rodas. Tem um polo eletroeletrônico, mas não tem uma indústria química. E é preciso reunir no mesmo espaço esses 3 tipos de indústrias para gerar uma sinergia industrial que é extremamente benéfica. Da mesma forma, o Nordeste tem 2 localidades, o polo de Recife e o polo de Salvador, que possuem indústrias metalmecânicas, no caso, automobilística na Bahia e a construção naval em Pernambuco, tem indústrias químicas, petroquímicas, mas não tem uma indústria eletroeletrônica. Então, uma das questões que gostaríamos de discutir com a Bini é exatamente essa possibilidade de complementar os 2 polos no Nordeste com indústrias para produzir componentes, para produzir produtos eletroeletrônicos e dar a essas regiões uma outra dinâmica de desenvolvimento. A terceira questão é a do carro elétrico, em que o Brasil se encontra extremamente defasado em relação a outros países nessa questão do carro elétrico, que tem um enorme espaço para o seu desenvolvimento e produzir, né, uma destruição criativa na indústria automobilística e dar uma nova dinâmica a esse setor. E aumentar a produtividade social através da banda larga de ultra alta velocidade. E nós estamos falando, para 2022, de acesso de 80% dos domicílios, vocês falaram em 75%, não há muita divergência sobre isso, mas na velocidade de 100 megabits por segundo, que é o que tem hoje a China, ou melhor, o Japão e a Coreia. Pensar em coisas inferiores a isso pode ser válido para o curto prazo. Mas se nós queremos que o Brasil, né, dispute posições relevantes na classificação mundial, sob qualquer critério, nós temos que pensar na banda larga de ultra alta velocidade. E isto está longe de ser impossível. Né? Eu pergunto aos senhores se 12 anos atrás alguém tinha ideia de que o Brasil ia ser credor líquido internacional. Ter uma reserva cambial superior à sua dívida externa. Alguém falou em 205 bilhões, nós já estamos em 250 bilhões de dólares. Alguém imaginou que o Brasil ia ser autossuficiente em petróleo em 1998, 12 anos atrás. E nós iríamos ser grandes exportadores de hidrocarbonetos. E mesmo os senhores que participaram desse processo de expansão das telecomunicações brasileiras, dificilmente em 1998 iam prever e iam instalar 250 milhões de acessos, de terminais de acesso. De modo que eu penso que isso não tem absolutamente nada de ufanismo, não é nada que seja uma meta inalcançável pela sociedade brasileira.
nós podemos chegar lá, né, com esse alvo, querendo dizer que os japoneses e os coreanos já estão falando em 1 gigabit por segundo em 2020. 10 vezes mais do que essa meta aqui. De modo que isto é um objetivo. Eu vou saltar isso aqui, que já foi dito por quase todos os meus antecessores, mas lembrando que o Brasil está em 60º lugar nessa classificação da UIT, enquanto a China está em 48º, a nossa Argentina em 49º, etc. O Brasil tem um grande espaço para alcançar esse prazo. E nós também não temos dúvida que isso contribuirá enormemente para o desenvolvimento de todos os setores da economia, da sociedade brasileira. Né? Falou-se aqui de educação, falou-se de governo eletrônico, mas certamente que toda a atividade humana no país será afetada por essa questão. Sem falar nas novas profissões que vão ser criadas e na verdadeira revolução que isso promoverá no mercado de trabalho. E também da sociabilidade. Alguém mencionou isso, mas sobre um outro rótulo, né, falou de integração social. É a sociabilidade que permite, né, o ganho humano de uma maneira extraordinária. As trocas, os aumentos de produtividade coletivos. Enfim, tudo isso refletindo na qualidade do país. Essa é a questão do plano japonês, eu vou saltar, para chegar finalmente aqui à agenda da União Europeia, que também tem esse problema, tem essas ambições, e falar um pouquinho, para encerrar, sobre os dilemas que nós temos de enfrentar. O primeiro diz respeito às instituições. A Lei Geral de Telecomunicações tem de ser revisada. Ela não pode sobreviver. Ela foi feita para um paradigma tecnológico que já ficou para trás, já está completamente obsoleto. Creio que o próprio Ministério das Comunicações também vai experimentar, né, transformações ditadas por esses desafios postos pelas comunicações do futuro. Anatel, etc. Temos que rediscutir, esse foi o tema apresentado por um dos palestrantes num seminário que promovemos, temos que discutir a gestão do uso do espectro eletromagnético em bases diferentes da que eles vêm sendo empregadas hoje. Outra questão é da carga tributária. Não é uma questão simples, eu gostaria que os senhores compreendessem, porque chegam esses palestrantes, sobretudo estrangeiros, que pensam que conhecem o país, né, a partir de uma leitura muito superficial, e dizem, não é possível, 16% mais caro do que os investimentos feitos no restante da América Latina, não chegam a mencionar, mas insinuam que isso é a carga tributária, etc. Essa questão é da maior complexidade. Ela envolve a rediscussão do Pacto Federativo, ela envolve interesses dos estados e municípios, e que não se resolvem no estalar de dedos. Não basta dizer, vamos aprovar a reforma tributária. Eu fui membro da Comissão da Reforma Tributária, que elaborou um projeto por unanimidade da Câmara, todos os partidos, só teve um deputado aqui de São Paulo, que era a favor do imposto único, que não quis votar a favor, mas era absolutamente unânime a opinião do Congresso. E nós não conseguimos aprovar, aquilo parecia o momento mais próximo de aprovar a reforma tributária. Não se conseguiu. Imaginem se os estados querem abrir mão do ICMS gordo que eles arrecadam com a maior facilidade. Então nós temos que rediscutir isso de uma maneira mais ampla, considerando todos os setores. Evidentemente que o pessoal de energia elétrica também considera a sua carga tributária abusiva. Outros segmentos, não vou falar dos cigarros, da bebida alcoólica, porque isso ninguém vai dar muita atenção a eles. Né? Mas onde é que nós vamos descarregar, né, os impostos que são arrecadados sobre as telecomunicações hoje? Não há dúvida que não podemos continuar com essa carga tributária se queremos que as comunicações tenham o papel que eu sumariamente descrevi no desenvolvimento futuro do país. Mas, obviamente, não é um problema trivial resolver a questão da carga tributária. Da nossa parte, nós reconhecemos
que é absurdo você taxar investimento e você taxar telecomunicações, você está refreando o desenvolvimento do país. Mas é preciso buscar as alternativas onde vão ser arrecadados os tributos suficientes para manter o Estado funcionando. Há uma outra questão aqui, que é esse da internet ser ou não ser um serviço público, né? Ou se vai permanecer privado. Tem os desafios da convergência tecnológica e tem a questão do conteúdo nacional, que foi brilhantemente abordado tanto pelo deputado Paulo Henrique Lustosa quanto pelo meu amigo Márcio Girão. E a questão da política industrial para o setor. Também não se vê com nenhuma simpatia um segmento que gera de 20 a 25 bilhões de dólares de déficit comercial anualmente. Isso tem de ser mexido. É preciso pensar essa nova taxação do setor, considerando que, apesar da enorme margem de proteção que os impostos representam, a indústria nacional aqui, representada pela BINE, não desenvolveu adequadamente o setor de componentes e o setor de produtos eletroeletrônicos, gerando essa brutal... Falou-se aqui da importação chinesa, né? Vou me alongar talvez um minutinho a mais, se vocês estão mortos de fome, mas nós estamos contratando com a COP um estudo para identificar naqueles 3 segmentos industriais que eu me referi, eletroeletrônica, metalmecânica e química, quais são os reais fatores da maior competitividade dos chineses, das empresas chinesas em relação aos brasileiros, às empresas brasileiras. Será, quer dizer, o empresariado bota a culpa toda na taxa de câmbio, esquecendo um pouco que a taxa de câmbio na política econômica brasileira é uma variável residual. Ela é determinada pela taxa de juros, pela formação do superávit primário. Ela é uma variável determinada. Não é uma variável independente. E, então, nós queremos saber, primeiro, essa diferença de produtividade se deve a quê? A tecnologia, as tecnologias que eles estão empregando são mais produtivas do que as nossas? Ou é por conta do custo do trabalho? Uma vez que lá os encargos sociais são muito inferiores aos nossos. Nós não queremos mexer nos nossos, podemos mudar a forma de cobrar os impostos para o sistema de benefícios sociais e previdenciários do país. Mas ninguém pode imaginar que nós vamos reduzir os direitos sociais da população trabalhadora do país. Esse retrocesso é impensável, está tudo consagrado na Constituição, felizmente. Ou será que é por conta dos custos ambientais, dado que os chineses não são obrigados à mesma regulação que as empresas brasileiras em matéria de preservação ambiental e de tratamento dos seus efluentes? Ou se, finalmente, é a questão do câmbio. Então, nós estamos enviando já um grupo de pesquisadores para a China para fazer essa análise e trazer uma conclusão, ou pelo menos uma prospecção a respeito desses fenômenos. O fato é que é preciso ter uma política industrial para o setor, porque ele indiscutivelmente tem uma dinâmica de demanda extremamente forte para viabilizar a produção nacional disso aqui. Por que isso não está acontecendo? É algo que nós temos que investigar em maior profundidade. Eu não consigo ler o que está escrito ali, não faz mal, já falei demais. O que eu quero dizer aos senhores é que a SAI está aberta a receber as contribuições, seja das entidades de classe, seja das pessoas físicas que aqui estão. Eu vejo aqui meu velho conhecido Mário Ripper, né, que pessoalmente pode contribuir. Aliás, ele já está contribuindo com as suas críticas e sugestões. E os senhores podem fazer o mesmo, bastando para isso acessar o nosso site e baixar os documentos, fazer críticas e enviar as suas sugestões, que serão consideradas com o maior respeito. Acho que é importante o Brasil ter uma visão para o futuro de médio prazo, 2022. Vocês não vão ter tempo de perguntar, então já vou logo responder. Por que 2022? É porque nesse ano se comemorará o bicentenário da independência do Brasil. E nós esperamos chegar lá com um país mais soberano, mais independente do que temos hoje. Muito obrigado pela atenção dos senhores.